Olá, hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem, a ordenação sacerdotal. Antes da gente falar do que é o sacerdote, vamos falar o que é o sacrifício. Sacrifício é o que o sacerdote oferece. Então, o que é um sacrifício? A gente fala assim, o sofrimento é um sacrifício na linguagem atual, mas o sacrifício no sentido bíblico significa uma oferenda feita a Deus em sinal de reparação, de pedido, de adoração, né? O ser humano em todas as épocas, em todas as raças, sempre ofereceu sacrifícios a Deus. Os judeus, no Antigo Testamento, o sacrifício que eles ofereciam eram animais, ou plantas, né? Ou coisas da colheita, desde Caim e Abel, né? Um ofereceu animal, outro ofereceu parte da colheita. Os incas ofereciam às vezes sacrifícios humanos. Cada tribo, cada povo tem um tipo de sacrifício. Os cristãos, eles oferecem o sacrifício do próprio Deus. Tá? Então a ideia do sacrifício é algo que você oferece a Deus. Você destrói o bem lá, você põe em fogo, queima, não vai aproveitar, não. Está desperdiçando, não. Estou oferecendo a Deus. Estou devolvendo a Deus. Mas devolver a Deus coisas que são desse mundo, Deus é dono de tudo. Então todas essas oferendas em reparação pelos pecados, em pedido, etc., são assim, pobres. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, né, sendo Deus, essa é uma verdade de fé importante, ele falou assim, eu vou me oferecer a mim mesmo, eu como Deus, um valor infinito. Uma lágrima de Cristo teria um valor infinito, mas ele teve uma vida toda de trabalho, de sofrimento e depois a paixão na cruz, a morte na cruz, que foi o ápice desse oferecimento, em reparação pelos pecados de todos os homens. O pecado foi a causa da morte, então a reparação de Cristo foi a causa da ressurreição. Então é muito importante essa ideia. Participar do sacrifício de Cristo na cruz, isso a gente faz na missa, é um jeito da gente se unir a Deus, da gente conseguir a nossa reconciliação com Deus. Então a missa, como a gente já viu, é o momento ideal para você pedir coisas, para pedir perdão pelas suas faltas, não o perdão do pecado mortal, isso é na confissão, mas as faltas leves a gente é perdoado na missa. Oferecer coisas, então o seu trabalho bem feito, o amor com que você realiza as tarefas cotidianas, as pequenas coisas, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Tudo isso pode ser oferecido na missa em louvor a Deus. E o sacrifício supremo, que é o sacrifício da cruz, a renovação do sacrifício da cruz, é quando o sacerdote, que é o presbítero, nós vamos falar disso daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo, quer dizer, ele fala em persona Christi, ele está emprestando o corpo dele para Deus, né, para Jesus que está celebrando aquela missa, para se oferecer em sacrifício. Tanto que o rito romano fala, receba o meu e o vosso sacrifício, o padre fala. Aí a gente responde. Então, na preparação das oferendas, qual que é o meu sacrifício? O sacrifício de Cristo. Qual que é o sacrifício das pessoas? O que eles ofereceram ao longo da semana para Deus. Então, fazer as coisas com retidão de intenção para agradar a Deus. A gente leva essas coisas na missa. Todas as pequenas contrariedades, as coisas que a gente fez de bem, etc., oferece a Deus na missa. Tá? Então, a primeira ideia é essa. O que é o sacrifício? A segunda ideia, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa que representa uma comunidade maior para oferecer o sacrifício. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram, por exemplo, Abraão, oferecia o sacrifício pela família dele. Então eram os patriarcas, depois os profetas, depois os reis, eram quem oferecia em nome do povo. Na época de Jesus Cristo tinha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eram as várias tribos de Israel, que ofereciam sacrifício no altar, lá do templo de Salomão, um templo maravilhoso que tinha na época de Jesus, e que foi destruído 30 anos depois que Jesus morreu, né, no ano 70, foi destruído totalmente pelos romanos e nunca mais foi construído.
construíram lá em Jerusalém, num lugar que era esse templo sagrado para os judeus, construíram uma mesquita islâmica, né? Então é difícil ter paz lá, mas é só um detalhe. Então, qual que é a ideia do sacerdote? É aquela pessoa que oferece em nome da comunidade, em nome da família, né? Um representante que vai oferecer o sacrifício a Deus. Então, o sacerdócio, Jesus falou na última ceia, vale a pena vocês lerem o Evangelho de São João, nos últimos capítulos, são vários capítulos, inclusive, ele vai contando a última ceia. O lava-pés, depois anúncio da traição, Judas saiu, e aí ele ficou à vontade com os apóstolos para fazer a primeira missa, né? Então ele pegou o pão, o vinho, né? Primeiro o pão, depois no final o vinho, e falou: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando ele falou isso, ele estava celebrando a primeira missa, que ia ser concluída às 3 horas da tarde, né, daquele mesmo dia que começava na noite anterior, como a gente já falou, com a morte dele na cruz. Então, esse sacrifício de si próprio, Jesus era o sacerdote que estava oferecendo o sacrifício, ele era a vítima, que era a oferenda que ia ser feita a Deus, de valor infinito. Isso acontece todos os dias, todas as horas no mundo todo que tem missa, esse sacrifício é oferecido de uma maneira ininterrupta até o fim dos tempos. E quem oferece esse sacrifício é o sacerdote. Então, para a pessoa se tornar sacerdote, Deus instituiu esse sacramento. E quem foram os primeiros sacerdotes? Foram aqueles apóstolos que estavam lá na última ceia. Os 11, porque Judas já tinha saído, né? Então, os 11 apóstolos que estavam lá, quando receberam fazer isto em minha memória, eles receberam o poder de celebrar a missa. E depois, para perpetuar isso, eles foram ordenando, foram impondo as mãos, né, que o sacramento da ordem funciona assim: você impõe as mãos, tem um óleo especial, faz uma série de orações, tem uma série de posições, as pessoas deitam no chão, né, como sinal de humildade, fazem os votos, etc. E aí a pessoa se torna um sacerdote. Ao longo do tempo, né, a igreja falou assim: vão ter 3 graus de sacerdócio, vamos dizer assim, né, de sacramento da ordem. O primeiro vai ser o diaconato. O diaconato, a pessoa estuda uma série de coisas da religião para poder pregar a palavra, ele entende os sacramentos, ele faz tudo, mas ele para no diaconato. Ele vai precisar de mais uns 4, 5 anos, conforme a formação que ele tem, para se tornar um sacerdote. Mas tem uma cerimônia e fala: ele é um diácono. Um diácono, ele pode ser uma pessoa casada, ele pode ter uma família que vai viajar, ele vai ajudar o padre. Ele ajuda em quê? Ele pode administrar o batismo, ele pode levar o óleo e fazer a unção dos enfermos no hospital, ele pode pregar a palavra, ele pode, numa igreja onde não tem sacerdotes, numa cidade onde não tem sacerdotes, ele conduz a missa, mas não é a missa, ele conduz uma liturgia da palavra, uma celebração da palavra que a gente chama, fazendo as leituras, fazendo as orações, fazendo até um sermão, e na hora da consagração, do ofertório, etc., ele vai pegar uma hóstia que já foi consagrada, que está guardada no sacrário, e distribuir a comunhão para as pessoas. Mas ele não tem poder de preparar a comunhão, preparar a hóstia, né? Mas ele ajuda bastante. Muitas vezes, quando a gente precisa levar uma pessoa no hospital para dar uma unção dos enfermos, etc., com a quantidade de padres que nós temos hoje, né? Ribeirão ainda tem bastante, mas tem lugar que não tem nenhum. O diácono ajuda bastante. O pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus também, ele ajuda bastante, certo? Então a pessoa que é casada tem os deveres de casado, né? Tem série de compromissos, mas muitas vezes é muito útil para a igreja, o diácono. Continuando, eu entrei no seminário, aprendi tudo que eu precisava para ser um diácono, e eu percebi que eu tenho uma vocação para sacerdote mesmo. Eu vou continuar lá,
a minha formação, e depois eu vou receber o sacramento da ordem. Aí eu vou me tornar um sacerdote, que a gente chama de presbítero. O presbítero é um sacerdote que tem o poder de celebrar a Eucaristia, de confessar os pecados, de pregar a palavra. Ele tem uma série de obrigações pessoais dele, de rezar, de liturgia das horas, o breviário, etc. Unção dos enfermos. Ele só não tem o poder, ele pode receber esse poder do bispo, né, para substituí-lo, da crisma. E ele não tem o poder de ordenar outro padre. Só o bispo que pode ordenar padres. Tá? E o bispo pode ordenar bispos também. Normalmente, uma diocese ela fica vaga, o padre morre, o padre está muito velho, precisa colocar um outro bispo no local. Então, se escolhe um bom padre e tal e nomeia ele bispo. Quem faz isso? Normalmente o Papa. Tá? O Papa também pode dar esse poder para outro bispo do país, por exemplo, aqui do Brasil, nomear um bispo para substituir uma diocese que tá vazia, né, que está sem bispo. E depois, então tem esses 3 graus, né? O diaconato, o diácono, o presbítero e o bispo. O bispo é o grau máximo, né? Aí você fala, quem tem um cardeal não é mais do que o bispo, um arcebispo não é mais do que o bispo, o papa não é mais do que o bispo, em termos de poderes, de sacramentos, etc., não. Né? O papa tem mais autoridade, ele tem uma jurisdição maior, ele é o chefe da igreja toda. Ele tem um dom divino de falar ex cátedra, falar em nome de Deus, matérias de fé e de moral. Deus garantiu a infabilidade dele, ele não vai errar nunca. Mas para ele falar uma coisa dessa, ele tem que estudar muito, ele tem que conversar com muitas pessoas. Quando ele fala um dogma, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, por exemplo, esse é um dogma que é uma verdade de fé, né? Você tem que aceitar ela. Né? Foi um Papa que falou. Depois de muitos séculos de cristianismo, esse Papa concluiu isso. Ele não concluiu isso da cabeça dele, né? Do nada, vou falar uma bobagem aqui. Uma coisa muito séria, quando ele fala em nome da igreja. Outras opiniões que o Papa tem podem ser só opiniões, né? O Papa torce para o time tal. Pô, tudo bem, né? Do partido político tal, ele pode ser, né? Como ser humano ele é livre para um monte de coisa. Mas quando ele fala em nome da igreja, ex cátedra, ele é infalível, em matéria de religião e de moral, tá? O cardeal é um título que o Papa também escolhe, né, entre os bispos. Cardeais são as pessoas que vão escolher o novo Papa. Então ele é um bispo também. Pode até ser um sacerdote, pode não ser bispo, mas normalmente são bispos, que escolhem quando o Papa morre, ou quando o Papa está muito velhinho, que ele não consegue exercer as funções dele, como aconteceu com o Papa Bento XVI, se convoca a eleição do novo Papa. E o arcebispo é um bispo que tem uma diocese um pouco maior, né? Por exemplo, Ribeirão Preto, o bispo de Ribeirão Preto é um arcebispo, que ele pega, além da cidade de Ribeirão, algumas outras cidades da vizinhança, que ele é responsável. Responsável pelo quê? Por ditar algumas normas e costumes dessa região. Por exemplo, o Dom Moacir, ele achou que estava tendo alguns atritos entre pessoas que estavam assistindo a missa em latim e falou, olha, não quero missa em latim na arquidiocese de Ribeirão Preto. O bispo de São Paulo falou, olha, pode ter missa em latim aqui, quem quiser fazer missa em latim, faça. Né? Ah, mas não tem que ser tudo igual? Não. Eles têm esse poder justamente para manter a diocese deles, da qual eles são os pastores, vamos dizer assim, sob o comando deles, sob a responsabilidade deles. Né? Eu acho que eles vão prestar conta do que eles fazem para Deus. Tá certo? E que mais? Eu acho que era isso, gente. Então lembrem, diaconato, o presbítero, que é o sacerdote, né? E o bispo.
O bispo celebra a crisma e ordena outros sacerdotes. O padre faz tudo menos esses 2 sacramentos, né? Principalmente confissão, celebrar a missa, pregação da palavra, etc. E o diácono, pregação da palavra, pode administrar o batismo e a unção dos enfermos, tá bom? Só uma última ideia com referência a isso, tá? Hoje em dia a gente precisa muito de padres, né? E é uma vocação, né? Não é a gente que escolhe ser padre, é Deus que nos chama para ser padres. Então seria interessante, mesmo quem pensa em casar, colocar diante de Deus essa hipótese. Será que Deus gostaria de me ter no sacerdócio? Né? Você vai rezar bastante, vai pedir conselho para um sacerdote bom, para um bispo, né? Para ele te orientar. Às vezes você vai chegar até a frequentar um seminário para ver se você tem vocação. Mas se você tiver vocação para isso, uma vocação sacrificada, por isso que tem um sacramento para te ajudar, você vai ser feliz, muito mais feliz talvez do que com um casamento. E se você for casar, você já ponderou que você não vai ser padre, você vai casar muito bem também, vai seguir a igreja do mesmo jeito, tá? Você pode ter uma vocação sacerdotal ou uma vocação matrimonial. E outras pessoas têm uma vocação para o celibato apostólico, quer dizer, eles escolhem não casar e não ser padres para estarem disponíveis para Deus, né? Para as missões, para atender hospitais, um monte de coisa, né? E celibato apostólico chama isso. Ser mandado para outro país e tal, se você tem uma família, é mais complicado. São vocações que a gente deveria levar para a oração para analisar se a gente tem essa vocação ou não. Tá bom? Isso é o sacramento da ordem. Obrigado, gente. Até a próxima.